O falso evangelho adventista, o institucionalismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E você pensou que nós estávamos acabando a série do Evangelho Adventista? Mas eu já falei, inclusive, várias vezes aqui nesta série que nós vamos muito longe ainda, não é verdade? É verdade. Especialmente depois que passar esse presente momento da série, que vai consistir em 3 vídeos sobre o falso evangelho adventista, aí lá pra frente nós vamos voltar a esse tema e vamos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, os demais documentos do Novo Testamento, e acho que vai ser bem divertido e bem interessante. Mas a gente precisa fazer essa pausa nesse momento entre o estudo dos evangelhos e o estudo dos Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento para frente, para a gente falar um pouquinho também sobre um outro lado da moeda dentro dessa discussão como um todo, que é o lado onde realmente o evangelho adventista se torna um falso evangelho, ok? Porque o que acontece? Como vocês sabem, uma parte importante do que eu, Ezequiel Gomes, faço na internet, em relação a essas discussões adventistas, é tentar deixar da forma mais clara possível aquilo que eu entendo ser o lado correto do adventismo, que tem que ver com as questões de estudo da Bíblia e doutrinas e entendimentos, em função dos quais se revela que o adventismo é uma religião muito, não é pouco, superior, né, ao catolicismo, às igrejas evangélicas em geral e etc. O que também não nos impede de ver muitas qualidades nos católicos e nos protestantes e etc. Ou na igreja católica ou nas igrejas protestantes. Mas o fato é que o nível de profundidade da compreensão adventista face à compreensão dos demais cristãos é uma coisa assim gritante, a diferença do entendimento. Isso é uma coisa muito curiosa e quando a gente coloca as coisas nesses termos, muitas vezes existe uma acusação de que nós adventistas pensamos desta forma e colocamos as coisas desta forma porque nós somos muito cegos em função do nosso orgulho de pertencer a tal da igreja verdadeira, a tal da igreja remanescente, as coisas da Ellen White, etc, etc, etc. Como se essas convicções elas não tivessem assim um profundo fundamento bíblico, mas fossem assim tipo uma loucura da nossa cabeça, porque a gente é muito apaixonado pela nossa seita e etc, etc, etc. E tudo bem, ok, que se coloque as coisas nesses termos e tudo mais. Entretanto, eu, Ezequiel Gomes, eu tenho uma posição no meio dessas discussões como um todo que é muito curiosa, é muito estranha para algumas pessoas, mas é muito confortável para mim mesmo. Que além de eu enxergar a superioridade adventista no entendimento bíblico em relação a muitas coisas aí que a gente discute comumente aqui no canal, nos debates, etc, 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 eu nunca deixei de enxergar os problemas adventistas e, inclusive, endereçar esses problemas e colocar os dedos nas feridas e me posicionar em relação a estas questões que implicam, sim, uma profunda ilusão dentro do adventismo. Uma profunda má compreensão das coisas, muitos enganos, muitos problemas, muitas heresias, muitos legalismos, muita hipocrisia, muito farisaísmo, muito perfeccionismo, muita loucura, muita burrice contrária ao evangelho e à palavra de Deus, ok? E eu nunca não percebi estas coisas e nunca deixei de ser vocal em relação a estas coisas, inclusive na época em que era estudante de teologia ou pastor da igreja, etc, etc e etc, tá?
De vez em quando, a gente faz algumas críticas assim à igreja, em alguns contextos, e aí as pessoas dizem, não, mas você está falando isso porque agora você está fora, porque se você estivesse na instituição, você não falaria nada. E ao mesmo tempo também essas mesmas pessoas, ou algumas pessoas dizem assim, que eu minto a respeito dos motivos do meu desligamento do ministério, mas que na verdade eu era um rebelde contra a igreja na época que eu era pastor e não sei o quê, mas veja, ou eu ficava quieto na instituição e eu só falo agora que eu tô fora, ou eu já era um rebelde quando eu estava lá dentro e eu continuo sendo um rebelde aqui fora. O fato é que também nem existe muita coerência por parte das pessoas que avaliam aí a figura do Ezequiel Gomes e a minha história e etc. dentro da igreja, porque na verdade o que acontece é como algumas pessoas, por um lado elas gostam do que eu falo, por outro lado elas não gostam do que eu falo. O que existe, no fim das contas, é uma confusão entre essas pessoas assim que tentam, né, levantar críticas a meu respeito para se desvencilhar das críticas que eu faço. Né? No fim das contas, tem um pouco a ver com isso. E tudo isso é muito interessante, etc, 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 mas o ponto é, eu nunca não percebi os problemas adventistas e nunca deixei de tratar com eles da forma mais transparente, mais direta possível, tá? Para mim, em todas as circunstâncias da minha vida na qual eu estive envolvido dentro da igreja. Óbvio que, estando fora da instituição, você tem mais liberdade para fazer determinadas críticas do que quem está dentro. E eu também tenho mais liberdade hoje que estou fora do que quando estava dentro. Imagine, por exemplo, hoje eu posso fazer um vídeo aqui, ou dezenas de vídeos aqui, dizendo que o presidente que me excluiu da obra é um vagabundo, um débil mental, etc, etc, etc. Quando eu era pastor e ele era meu presidente, obviamente eu não poderia tratar as coisas de forma assim tão clara e tão explícita. Ou eu poderia colocar aqui claramente, Marlington Lopes é um débil mental, Ayrton Killer é um débil mental, e etc, etc, etc. Que são coisas que, obviamente, você não pode fazer sendo pastor da instituição, cujos presidentes são essas figuras lamentáveis aí, a qual estamos fazendo referência, né, em nível de associação, união, divisão, e o Ayrton, inclusive, quer ser presidente da Associação Geral. Boa sorte, vagabundo mau caráter, tá bom? Beleza, ok. Então sim, é fato que hoje eu tenho uma liberdade maior do que eu tinha antes. E também é verdade que hoje eu tenho dinheiro menor do que o que eu tinha antes, né? Então também, no fim das contas, eu estou satisfeito em ganhar menos, mas poder falar mais, tá bom? O que inclusive já demonstra que eu nunca estive dentro da instituição ou da igreja em troco de dinheiro ou coisas do tipo, até porque se fosse esse o caso, era só ficar quieto e continuar ganhando o dinheirinho maior lá dentro, tá bom? O que não é difícil, acredite em mim, tudo bem? Beleza, mas assim, a gente tem muita coisa para falar aqui sobre o outro lado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é um lado diferente daquilo que eu tenho demonstrado na minha série sobre o Evangelho Adventista. Se você viu aí os 24 vídeos que eu gravei sobre o Evangelho Adventista, você vai perceber que nesses 24 vídeos eu fiz uma exposição bíblica dos evangelhos, demonstrando que não só o Adventismo do Sétimo Dia não prega um falso evangelho, como prega um verdadeiro evangelho, muito coerente com a revelação bíblica em inúmeros aspectos, mesmo em aspectos polêmicos e etc e tal. E a impressão que alguém poderia ter vendo esses 24 vídeos é que eu só tenho coisas boas a falar do Adventismo, e essa não é a verdade. E agora, nos próximos 3 vídeos, nós vamos falar um pouquinho do outro lado desta história. E eu quero falar sobre o falso evangelho adventista, ok? Feita aqui a minha introdução, eu vou falar de 3 aspectos nos próximos 3 vídeos, esse, o próximo e o outro, que realmente implicam, assim, um falso evangelho no meio adventista e que precisa ser claramente identificado para a gente poder, inclusive, propor as soluções para encarar esses problemas que a gente vai tratar aqui nos próximos 3 vídeos. E o primeiro problema, a primeira manifestação de um falso evangelho no adventismo
eu estou chamando de o institucionalismo, ok? A história da organização, da instituição adventista, é uma história muito curiosa. Inclusive, para quem não sabe, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles tinham muito receio em criar uma organização formal, religiosa e etc e tal, porque em função dos problemas que os pioneiros adventistas tiveram nas suas igrejas, em função das questões do movimento milerita, e houve, né, em alguns aspectos, algumas perseguições, houve algumas injustiças, foram excluídos das igrejas, aconteceu um monte de coisa nessa dinâmica por ortodoxia ou por poder e autoridade dentro das comunidades cristãs em geral, isso é uma coisa muito comum. E os adventistas tinham receio de que eles também viessem a criar uma organização que no futuro viesse a fazer com outras pessoas o que as organizações das quais essas pessoas saíram fizeram com elas, né? A própria Ellen White, por exemplo, foi expulsa, né, da Igreja Metodista junto com toda a sua família, e houve várias questões aí ao longo da trajetória dos primeiros adventistas, né? Fossem eles os líderes da Igreja Adventista que vieram a ser, ou depois os membros, enfim, etc. Então sempre houve assim, um pouco esse receio. E esse receio, no final das contas, assim, ele tinha algo muito válido por trás desse receio. E, de certa forma, a história da instituição adventista demonstra um pouco, assim, de que, a despeito da inevitabilidade da organização de um grupo de pessoas para fazer avançar a missão, nós vamos falar um pouco sobre isso, é verdade que sim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela deixou de ser um movimento de poucas pessoas pobres, com ideais apocalípticos, cristãos, não sei das quantas, para se tornar uma empresa multinacional, gigantesca, muito rica, com muitas pessoas e que reproduz em si mesma a maioria, ou talvez 100% dos problemas que existem nas instituições cristãs em geral, em termos de politicagem, perseguição e um uso e um abuso de autoridade suposta a níveis organizacionais ou teológicos, um monte de questões complicadas e etc, e etc, e etc. Mas vamos tentar entender esse fenômeno como um todo e também tenha um pouco de piedade de mim, porque a minha tarefa aqui é descrever uma coisa super complicada em pouco tempo e, obviamente, a gente vai acabar simplificando um pouco aqui as coisas, tá? Até porque, de outra forma, nós teríamos que fazer uma série só sobre o institucionalismo dentro do adventismo, que, inclusive, poderia conter centenas de vídeos contando e relatando toda essa história e todas as coisas boas que vêm na instituição, porque nós não vamos negar que existem coisas boas na instituição, mas também todas as coisas ruins, tá? Então, né, tenham um pouco de paciência comigo, um pouco de calma e não tentem também colocar sobre mim a tarefa de fazer assim o trabalho perfeito aqui, porque é difícil, tá? Pela natureza da complexidade das questões que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? E, inclusive, já demonstrando, né? O institucionalismo, ou a instituição, a organização da igreja, tem inúmeros aspectos positivos, mas nós vamos falar hoje mais dos aspectos negativos e de como que isso tudo, muitas vezes, implica uma falsa compreensão do evangelho, um falso evangelho, e questões assim que são bem importantes de serem tratadas e que geralmente a gente não trata muito dentro da igreja, ok? Então vamos lá. Apesar da Igreja Adventista do Sétimo Dia ser uma igreja com uma excelente compreensão bíblica, existem muitos problemas, tanto a nível teórico e especialmente a nível prático dentro da igreja. E identificar isso é uma coisa triste, porém necessária. Obviamente que onde existem seres humanos, vai existir limites, pecados, dificuldades inerentes à experiência humana. E como as instituições são feitas de seres humanos, é óbvio que as instituições vão acabar demonstrando e espelhando e revelando
os problemas dos seres humanos que compõem essas instituições, assim como também as qualidades. E nós não podemos pegar nem só os defeitos e nem só as qualidades. Para a gente ter um quadro real das coisas, nós temos que entender os dois lados. É como nós, seres humanos mesmos. Nós temos os nossos lados bons e positivos e corretos, e nós temos os nossos lados ruins, errados e pecaminosos e etc. Ok? Então você nunca vai entender um ser humano se você só enxergar os defeitos dele, ou se você só enxergar as qualidades. Você só vai entender o ser humano quando você entender os dois lados. E assim como a igreja funciona da mesma forma. E aqui o institucionalismo, ele já gera um primeiro desafio. As pessoas, elas têm uma conexão afetiva e emocional com as suas igrejas, porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas, que inclusive ela confunde um pouco com Deus, né? Tipo, a minha relação com a igreja é uma relação com Deus, porque Deus está na igreja, e na igreja se fala de Deus, e etc, e etc, e etc. Então, o que acontece? É isso que a gente fala, que as pessoas e as instituições, inclusive as igrejas, têm dois lados, se torna um pouco polêmico na igreja, porque as pessoas nem sempre conseguem enxergar os dois lados. A pessoa pensa que a igreja é um lugar de amor, de fé, de louvor, de missão, de Deus, de paz, de coisas boas. E se você chegar lá e dizer assim, não, a igreja também é um lugar cheio de ganância, de prostituição, de mentira, de vaidade, de orgulho, coisa cheia de coisa diabólica e heresia, a pessoa diz, não, que igreja é essa? Entendeu? Então, as pessoas, às vezes, elas veem só o lado positivo da igreja, elas não veem o lado muito negativo. Até que alguma coisa negativa aconteça com elas. Mas como coisas muito negativas não acontecem com todo mundo, até porque nem todo mundo se envolve com a igreja em níveis mais profundos, a maioria das pessoas que tem uma relação mais superficial com as igrejas não vê tanto os problemas, não vê tanto os defeitos. Então é difícil a gente tratar as coisas desta forma aqui, já demonstrando, inclusive, que esse apego que as pessoas têm à instituição a qual elas pertencem vai blindar essa instituição que as pessoas enxerguem os seus defeitos. E, obviamente, que isso é um falso evangelho, né? O que torna as pessoas cegas à realidade e você só pode ver o lado positivo e etc. Senão você tá com o diabo, você é errado, você é ruim. E tem essas trocentas coisas assim que se fazem dentro da comunidade da igreja para tentar blindar a instituição de críticas e de uma visão negativa para, tipo, não desanimar as pessoas da fé e de seguir a igreja, de dar dízimo, não sei o quê, etc, etc, etc. Então o institucionalismo, ele representa um falso evangelho porque ele representa uma falsa compreensão da realidade, onde a instituição religiosa é blindada dos seus aspectos humanos defeituosos e pecaminosos para simplesmente criar uma sensação, especialmente nas pessoas que frequentam a igreja, que elas estão num lugar de paz, de amor, de louvor, de missão, de estar todo mundo indo para o céu, está dando tudo muito certo, e elas não enxergam de fato a complexidade da condição da igreja e os pecados e os problemas que abundam no contexto do adventismo do sétimo dia. E aqui a gente já começa a entender que nós estamos diante de uma questão bem complicada. Eu preciso agora tentar conversar com vocês sobre os fundamentos da realidade por trás da existência da instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem? E muitas dessas coisas que nós vamos falar aqui se aplicam a outras igrejas, ou mesmo a empresas, ou mesmo a governos, ou mesmo a grupos um pouco diferentes, tá? E isso é importante vocês saberem. Até, inclusive, antes de eu começar aqui, é importante eu dizer uma coisa para vocês. Quem acompanha o canal Vem Senhor Jesus de uma forma assídua, especialmente há alguns anos, sabe que eu gosto muito de psicologia, certo? Obviamente, eu não sou um profissional da área da psicologia e eu também não sou um cordeirinho das crenças psicológicas, até porque a psicologia ela é tão polêmica quanto a teologia, tá? Tem teologia católica, evangélica, espírita, liberal, de todo tipo de coisa. A psicologia também tem um monte de
vamos chamar assim, de tradições psicológicas diferentes, de um autor, de outro autor, de uma percepção, de outra percepção, de um método de terapia, de outro método de terapia, e etc. Mas quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto do tema da psicologia. Mas existe um outro tema, que é um dos meus prediletos nos estudos das humanidades, né? Que nem sempre eu coloco aqui muito claramente para vocês, mas que é o meu interesse em estudos de sociedade, sabe? Essas questões assim, da gente trabalhar os aspectos sociais dos grupos e etc. Que tem que ver assim com a área da sociologia mesmo, tá? Essa é uma das áreas prediletas da minha pessoa em relação a estudos na vida, tá? Eu gosto de estudar sobre isso. E isso é importante de dizer, porque isso explica um pouco por que eu enxergo as coisas da forma como eu enxergo, tá? O estudo das sociedades, dos grupos, sejam eles religiosos ou não, é um estudo muito rico, que corresponde a como as pessoas se reúnem, como elas se organizam, quais são as coisas que acontecem entre as pessoas quando você começa a juntar pessoas em torno de um interesse comum, seja em ganhar dinheiro, seja em ter parceiros sexuais, seja em fazer música, seja em ir para uma balada fazer uma festa, seja, sabe, construir uma cidade, construir uma igreja, criar um grupo, criar uma empresa, sei lá. Todas essas coisas, conquanto elas possam parecer muito diferentes entre si, elas contêm elementos parecidos, porque no final são reuniões de pessoas para fazer XYZ coisa que seria do interesse comum daquele grupo, tá? Então, os princípios sociológicos por detrás dos grupos são mais ou menos os mesmos a despeito do que a gente está falando, seja de uma empresa, de uma igreja, de um governo, de uma banda de rock, de um grupo, sei lá o que das quantas, político, social e etc. Isso acho que já entenderam, né? E a gente vai falar um pouco mais, obviamente, das questões focadas no adventismo e na religião, mas saiba que tudo isso também tem um lado que se revela e que também é da mesma forma em outros grupos sociais. E a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, quando a gente vai estudar os grupos humanos, e o Adventismo do Sétimo Dia é um grupo humano, é a existência de líderes e liderados. Esse é um ponto importante, a gente vai partir dele, porque o que acontece? Entre os seres humanos, existem pessoas que são líderes por natureza, ou mesmo por esforço e aprendem a liderar em função de questões aí dos interesses dessas pessoas. E existem liderados por natureza, que são pessoas um pouco mais passivas e que esperam mais dos outros as instruções do que deve se crer ou deve se fazer para se atingir um objetivo XYZ. Essa diferença entre líderes e liderados, ela é muito contextualizada na questão das dinâmicas nas famílias das pessoas. Se você tem 2 ou mais filhos, você vai perceber que os seus filhos são diferentes entre si. E alguns têm uma qualidade de um lado, outros têm uma qualidade do outro, uns têm os defeitos de um lado, outros têm os defeitos do outro. E quando você tem muitas famílias com muitos filhos e vai criando grupos cada vez mais complexos, algumas dessas questões de estrutura familiar, elas vão passando para a sociedade de forma mais ampla. E, em geral, tem essa divisão entre líderes e liderados, que, em ampla medida, é a diferença entre os pais e os filhos, ok? Então, em geral, pais lideram e filhos são liderados. Inclusive, quando a sociedade começa a se tornar mais degenerada
e os filhos começam a não querer obedecer os pais e inverter essa liderança e os filhos começam a mandar nos pais, é porque você já está testemunhando, inclusive, uma degeneração social, né? Imagine, por exemplo, você vê uma cena em que uma criança fazendo um escândalo num supermercado, entre aspas, obriga o pai a comprar o que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, o quanto que ela quer, e a autoridade é do filho e não do pai. Todo mundo se sente meio mal diante dessa cena, tanto pelo escândalo da criança, quanto pela falta de firmeza do pai em não saber dizer não, e etc, e etc, e etc, e etc. Entretanto, o que acontece? Quando você tem pais liderando filhos, você tem uma estrutura orgânica, inclusive que tem que ver com faixa etária, com o fato de que o pai e a mãe transaram e deram à luz aquela criança é muito dependente nos primeiros anos da sua vida. Então, essa criança ela depende completamente dos pais para sobreviver, e etc e tal. E em função disso, os pais ganham autoridade sobre aquela criança para educar do jeito que eles acham que deve educar, para fazer as coisas do jeito que eles acham que deve fazer. Aí, claro, quando a criança já não é mais criança, já é adolescente, já é adulto, aí talvez se equilibre um pouco mais as relações de força e autoridade e poder dentro da família. Agora, quando a gente passa essa autoridade que existe entre pais e filhos para estruturas sociais, essas coisas começam a ficar bem mais complexas. Porque, por exemplo, vamos dizer que pais e filhos, né, autoridade e pessoas que sofrem a autoridade dos que mandam. Aí, por exemplo, políticos, policiais, etc e tal, são os pais, e nós que não somos políticos ou policiais, somos os filhos deles, e eles exercem autoridade sobre nós, aí a coisa já não é mais tão legal assim, entendeu? Porque, veja bem, né? O meu pai ter alguma autoridade sobre mim ainda tem uma base biológica e tem uma relação de amor e tem uma relação da minha vida ter vindo dali. Agora, um político, um policial exercer autoridade sobre mim já não é uma coisa assim mais tão normal. E, por exemplo, dentro da igreja, um pastor tendo autoridade sobre um membro da igreja, um presidente, ou um departamental, ou um presidente da união, ou da divisão, ou da conferência geral, ou não sei do que. É importante vocês começarem a entender que essas coisas, elas podem ser pacíficas, se todo mundo estiver satisfeito, quem é líder ser líder e quem é liderado ser liderado, mas pode haver bastante tensão e polêmica do tipo, quem te deu autoridade sobre mim? Ah, não, mas eu sou o pastor da igreja. Não, mas veja bem, porque você é o pastor da minha igreja, você tem autoridade de se meter na minha vida ou não, sim, não, por quê, em que nível, em que aspecto, e etc, e etc, e etc. E essas questões, elas incluem muitas coisas boas quando a liderança é boa, então às vezes é um privilégio você ter um excelente líder e, inclusive, se submeter à sua liderança. Mas quando você tem um líder ruim, se torna um caos, né? Se torna um karma, se torna uma situação, às vezes, até mesmo insustentável dentro de uma relação, dentro de uma igreja, e etc, etc, etc. Então, é importante vocês já começarem a vislumbrar as questões. Agora, um outro problema é que, assim, no Adventismo do Sétimo Dia, quando a igreja nasceu lá em 1800 e tanto, então vamos dizer que ela nasceu ali no contexto de 1840 e ela se organizou no contexto de 1860. Foram 20 anos entre o movimento milerita, o grande desapontamento, até se institucionalizar o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia e a organização da igreja começar a sua história de forma formal como uma empresa, um CNPJ, uma instituição religiosa. Então, o que acontece? Assim, são 20 anos de discussão e de experiência em relação a estas coisas, onde já havia uma liderança, né, que foram os primeiros adventistas, Tiago White, Ellen White, José Bates, Loughborough e essa galera toda aí. Os primeiros adventistas, os J.N. Andrews, enfim, essa galera que vocês conhecem melhor do que eu aí. E, ao mesmo tempo, você tinha um monte de liderados daquelas pessoas que estavam sob a influência das publicações adventistas e concordaram aí com o que a Igreja Adventista começou a desenvolver em termos de visão sobre o movimento milerita, ou sobre o santuário, ou sobre o sábado, ou sobre Ellen White, ou sobre essas coisas como um todo, e etc, e etc, e etc.
E o que acontece? Inicialmente, durante esses primeiros 20 anos, vamos colocar desta forma, o Adventismo do Sétimo Dia era uma organização não formal, era um grupo de pessoas que não tinha uma instituição, de fato, acontecendo. E aí, de 1860 e tanto lá para frente, se organizou a igreja, se estabeleceu aí esse modelo mais ou menos que existe até hoje, ainda que no começo era bastante diferente, né? Associação geral, dividida em divisões, essas divisões divididas em uniões, essas uniões divididas em associações e as associações divididas nas igrejas locais, ok? Obviamente que naquele começo a instituição adventista era muito menor, muito mais pobre, etc, 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 mas à medida em que o tempo passou, esses líderes e essa liderança e os liderados começaram a trabalhar e produzir, e fazer, e pregar, e missão, e não sei o quê. E o que aconteceu é que essa instituição religiosa, ela prosperou. E a prosperidade, ela é tanto uma bênção quanto uma maldição, tá bom? A prosperidade é uma questão complexa. Dou um exemplo para vocês. Muitas pessoas têm um pouco de curiosidade da minha relação pessoal, eu, Ezequiel Gomes, com o nosso amigo irmão César Cavalcante. César Cavalcante é um debatedor aí, um cara que tem programa em rádio e não sei o quê, e é uma das vozes aí do mundo evangélico, um empresário, pastor de igreja, e ele tem aí esses programas, ele tem uma faculdade de teologia, e ele promove debates, e ele chama o Ezequiel Gomes de vez em quando lá para defender a igreja adventista do sétimo dia. E algumas pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas, assim, porque o César às vezes tem uma postura um pouco dura, um pouco complicada comigo lá nos debates no ar, mas a gente sempre fala que a gente tem uma certa amizade e tal. E às vezes as pessoas ficam um pouco curiosas, assim, né? E etc e tal. E as pessoas dizem assim, mas como que esse César é cabeça dura? E como que ele não vê que o sábado é para guardar? E que não sei o quê? Essas coisas todas assim que os adventistas pensam, né? E aí eu sempre explico para elas assim, olha, geralmente em privado, né, quando me perguntam. O César, a despeito dele ter as suas deficiências, os seus pecados, os seus problemas, ele é um cara que nasceu num lar de candomblé, ele se converteu, conheceu a Cristo, e ele tem uma veia profissional, comercial, empresarial forte. E ele começou a conhecer o mundo evangélico e essas discussões, e ele começou a trabalhar, inclusive eu acho que ele era responsável por área comercial de editora evangélica, eu não sei bem a trajetória do César, mas chegou uma hora que ele começou a fazer o quê? A prosperar. E lembra que a gente está falando da prosperidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E lembra que eu falei também que a prosperidade ela é tanto uma bênção quanto uma maldição. Ela é uma bênção porque é gostoso a gente poder sobreviver e realizar e fazer coisas e crescer. Isso é gostoso na vida. Todo mundo que prospera, vamos dizer, desde que seja dentro de um contexto honesto, vamos colocar dessa forma. É uma experiência gostosa, é legal prosperar. E no contexto religioso, quando existe prosperidade, existe a perspectiva de que Deus está abençoando. E a Igreja Adventista, na sua prosperidade, entendeu que Deus a estava abençoando. Assim, o César Cavalcante, da mesma forma, pensa que Deus o está abençoando. E eu não estou aqui querendo dizer que Deus não abençoou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nem o César. Mas o fato é que, com essa percepção de ser abençoado, vem, às vezes, também algumas maldições. Porque a pessoa que se sente abençoada, ela muitas vezes confunde essa bênção com algo do tipo, opa, se eu estou sendo abençoado financeiramente, fazendo isso aqui que eu faço, Deus concorda comigo naquilo que eu penso e naquilo que eu faço. E isso pode se tornar uma maldição, por quê? Porque também em coisas que a gente pensa e coisas que a gente faz, também existe o que a gente chama de pecado.
E os nossos pecados não estão abençoados porque existe alguma prosperidade entre nós naquilo que a gente faz para Deus. Só que muitas pessoas e muitas instituições esquecem um pouco isso. E a prosperidade, ela traz uma ampla gama de problemas que não existiriam enquanto a gente era pobre, né? Da mesma forma como, por exemplo, se você ganha 3 mil reais por mês, isso é o suficiente para você pagar aluguel e pagar suas continhas e comer e acabou. É isso. E se você começa a ganhar 30 mil por mês um tempo depois, você vai ver que agora você tem uma outra gama de questões que você precisa tomar decisões, como que você vai usar o seu dinheiro, e etc, etc, etc. Então, à medida que você ganha mais, isso é uma bênção, mas isso também pode ser uma maldição. Você pode comer um monte de porcaria, você pode começar a fazer um monte de besteira, e etc, etc, etc. Então, eu só estou tentando ilustrar, assim, um pouco da dinâmica de como que acontece. E o Adventismo do Sétimo Dia, ele se organizou e ele prosperou. Só que a prosperidade religiosa, ela é uma discussão muito difícil. Por quê? Porque a prosperidade religiosa, ela geralmente só acontece quando você tem uma base grande de pessoas pobres que de alguma forma são influenciadas pela pregação religiosa e elas contribuem de alguma forma, ou dando dízimos e ofertas, ou comprando produtos, livros, cursos bíblicos, etc, 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 por parte das igrejas que propõem essas coisas e vendem esses produtos e oferecem esses templos e essas coisas para as pessoas frequentarem, e etc, etc, etc. E o que acontece? Quando você tem uma base grande de pessoas pobres que ajudam com 10 reais por mês, e você tem 1 milhão de pessoas ajudando, você ganha 10 milhões de reais por mês. É assim que funciona, certo? E o que acontece? Isso vai criando cada vez mais um distanciamento entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide. Então, na base da pirâmide, a pessoa contribui com 10 reais por mês e ganha 1.500 por mês, ou às vezes ganha menos do que isso, faz bico, ou ganha um pouco mais do que isso, mas não muito mais do que isso. Vamos dizer que a pessoa ali que ganha mais dentro da igreja ganha 100 mil reais por mês dentro da igreja. Opa, mas a igreja está gerando 10 milhões por mês desse 1 milhão de membros, cada um dá 10 reais. Então, fazendo uma conta bem básica, só para tentar ilustrar. Então veja, a igreja tem muito, 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 muito mais dinheiro do que a pessoa que ganha mais dinheiro dentro da igreja, entendeu? E isso começa a gerar um pouco assim, essa diferenciação entre a realidade de quem vive na base e a realidade de quem vive no topo dessas instituições. E o que acontece? Ao longo do tempo, você tem um pouco de um problema de que, por exemplo, igrejas que começam pequenas e pobres, como no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e com o tempo elas viram igrejas grandes e ricas. Isso aqui começa a implicar um monte de questões que antes não existiam quando a igreja era pequena e pobre, agora passam a existir quando a igreja é grande e rica. Porque, veja bem, por exemplo, se 1 milhão de pessoas dando 10 reais gera 10 milhões de reais, e se a gente conseguir uns 2 mil novos membros, mas eles não vão dar 10 reais por mês, eles vão dar 10 mil reais por mês, porque eles ganham 100 mil por mês, eles estão lá no topo da sociedade. Opa, daqui a pouquinho você quer atrair cada vez mais pessoas, tanto pobres quanto ricas, e daqui a pouco você está falando de um negócio que vai gerar centenas de milhões de dólares, bilhões de dólares, que é o que acontece dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é bilionária, não é milionária, tudo bem? Lá no topo da pirâmide, nesses contextos aí de associação geral, divisões, uniões, associações, e tudo, em grande parte, é sustentado pela base da pirâmide das pessoas mais pobres e por uma classe de pessoas mais ricas dentro da igreja que doam mais e ajudam mais, e que, em geral, também acabam adquirindo a liderança das igrejas locais. É muito difícil você ter na igreja local os primeiros anciãos, o primeiro ou os líderes ali, os anciãos, eles não serem mais ou menos as pessoas que mais ou menos ganham melhor dentro daquela congregação. Esse é o padrão em geral das igrejas, tá? Às vezes existem exceções, né? Mas a exceção não nega a regra, tá? Às vezes, por uma pessoa ser muito gente boa, ter muito conhecimento, ter um muito bom trato com os irmãos, e tá ali ancião mesmo sendo pobre. Mas, em geral, os líderes das igrejas, eles podem ser pobres, mas eles são das pessoas que melhor ganham e mais contribuem dentro da igreja local, tá? E aí você começa a ter um monte de questões. E, por exemplo, a Igreja Adventista nasce lá em 1800 e tanto, e nós estamos falando dela aqui em 2025. Então veja, a sociedade, o mundo, a realidade de 1800 e tanto para 2025 é absolutamente diferente se você for pensar em todos os aspectos da vida humana. Tudo que foi construído em termos de revolução industrial, a gente pode até falar em várias revoluções industriais, estamos falando talvez na quarta revolução industrial agora com a inteligência artificial, que é um negócio assim maluco de pensar, e o nível de avanço, prosperidade que a nossa sociedade encontrou no mundo hoje é meio que o topo da história da humanidade, tá? Em todos os aspectos, assim, nós, mesmo às vezes sendo pobres, temos uma vida muito mais confortável, muito melhor e muito mais rica do que muitos reis da antiguidade, né? Nenhum rei da antiguidade tinha um sistema de encanamento de esgoto na sua casa, ou água corrente, ou eletricidade, ou internet, ou coisas aqui com microfone, câmera e computador para tocar o horror na internet, entendeu? Então, tipo, eu e você somos muito mais ricos do que os reis de toda a antiguidade, mesmo que eles tivessem mais ouro, ou terras, ou gado do que a gente. Mas o fato é que nós vivemos muito melhor do que eles, né? Então a sociedade, a realidade, ela passou por transformações gigantescas nesse contexto como um todo, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é diferente. A Igreja Adventista do início é uma, a Igreja Adventista do momento é outra. E esse processo transformador, às vezes, faz com que a igreja melhore ao longo do tempo, e às vezes faz com que a igreja piore, né? Ou melhore em alguns aspectos e piore em outros aspectos. E eu estou aqui falando, de uma forma geral, para falar um pouquinho de algumas coisas cada vez piores dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, no fim de tudo, a Igreja Adventista, como todas as outras igrejas e etc. e tal, elas acabam debandando para se tornarem algo como se fosse um governo político, ok? Toda a organização, inclusive mesmo empresas, assim, às vezes também seguem esse caminho, mas a igreja em especial. Inclusive quando se fala que não se discute política e religião, por detrás disso se escondem algumas questões muito interessantes, até porque política e religião são irmãs gêmeas, tá? Todos os problemas que existem na religião existem na política, e todos os problemas que existem na política existem na religião. Se você não entende isso, você é uma pessoa muito burra, desculpa dizer. Porque a religião e a política, elas são coisas absolutamente parecidas. O que não quer dizer que não exista peculiaridades da política secular e da política eclesiástica. Claro que existem. Inclusive, existem pessoas que são super políticas dentro da sociedade, mas não tanto dentro da igreja, ou vice-versa. Pessoas super políticas dentro da igreja e não tanto dentro da sociedade.
Mas o fato é que no final desse processo todo, na criação da instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que vai se formando ao longo desse tempo é um governo político que vai exercer autoridade. E essa autoridade, ela vai ser expressa em questões administrativas da igreja. E as questões administrativas da igreja, elas têm que ver com a política interna da instituição e com a questão financeira. Então, quanto mais essa igreja recolhe dízimos e ofertas, e vende curso, e vende livro, e vende camiseta, e vende uniforme de desbravador, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quanto mais essa máquina roda, mais dinheiro existe. E aí você tem essas comissões da associação, da união, da divisão, da conferência geral, que têm orçamentos multimilionários ou bilionários para tomar as suas decisões administrativas. E essas decisões administrativas implicam definir quem é presidente, quem é secretário, quem é tesoureiro, quem é departamental, quem é pastor distrital, quem são os anciãos, blá, 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 blá. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa ação, aquela ação, esse curso, aquela TV, aquela rádio, aquele não sei o que lá, e etc, 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 etc. E essa autoridade, ela vai sendo exercida por parte dessas instituições que vão levantando essa quantidade gigantesca de dinheiro, e etc, etc, etc. E também vai existir uma questão de uma autoridade teológica. Então, essa instituição, ela tem dinheiro suficiente para contratar pessoas para estudar, para fazer doutorado, para fazer mestrado, para escreverem teses e livros e conteúdos e não sei o quê, e etc e tal, e vira uma pirâmide que lá no topo se produz aquilo que alimenta a base, tá? E se junta o dinheiro da base para fazer isso e depois se gasta o dinheiro da base para aumentar cada vez mais a base, entendeu? No fim das contas, é uma baita de uma pirâmide, enfim, né? Vocês já entenderam. E etc e tal, onde se exerce uma autoridade administrativa, política e econômica e uma autoridade teológica. Dentro do universo cristão, nas igrejas de uma forma geral, sempre houve, sempre há e sempre haverá uma tensão entre os administradores e os teólogos. E isso é assim por várias razões. Lembra que a gente começou toda essa história dizendo que tem líder e que tem liderado e que as pessoas são diferentes? Então, existem pessoas mais devotadas a questões teóricas e existem mais pessoas devotadas a questões práticas. E, em geral, quem é muito prático não gosta muito de quem é muito teórico, e quem é muito teórico não gosta de quem é muito prático. E esse é um fenômeno também que acontece muito dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E os teólogos, em geral, eles não administram a igreja, mas eles têm que fazer uma certa política de agradar aos administradores para não serem removidos dos seus cargos da autoridade de estudar e de ensinar a igreja. Então, em geral, a relação é um pouco essa. E tudo é muito focado no poder político e econômico, tá? E aqui começam os problemas. Que exista poder político e econômico não é o problema. O problema é que, em geral, em uma sociedade de pessoas defeituosas e pecadoras, em geral, onde existe poder político e poder econômico, existe aquilo que a gente chama de honeypot. Pelo menos no mundo da computação é um pouco assim. É tipo o pote de mel, assim, o pote de ouro, entendeu? Tem um mel no centro da instituição.
E o mel é o poder político e o poder econômico, entendeu? Quando se forma esse poder, vamos dizer assim, quando a instituição prospera, cresce, faz dinheiro e daqui a pouco tem milhões e bilhões de reais na conta, as pessoas que fazem parte dessa estrutura, elas olham para isso e elas têm que convencer umas às outras de qual é a melhor forma de gastar esse dinheiro e usar esse poder político. E aí você começa a ter uma absoluta corrida para chegar nesse pote de ouro e poder a pessoa que sentar naquela cadeira decidir o que vai se fazer com o dinheiro. É sobre isso, entendeu? Em ampla medida. Inclusive lembra, nesse aspecto, que o Evangelho fala que o amor ao dinheiro, o mamon, etc. e tal, eles estão em profunda desarmonia com os princípios cristãos. Inclusive, é dessa coisa que vem Judas, dele ser o tesoureiro do grupo. O que não quer dizer que todo tesoureiro é desonesto, tá? Só quer dizer que já fica a dica, né? Do próprio Evangelho. Etc e tal. Então, o fato é, o dinheiro, a bolsa, a tesouraria, ela vai chamar muito a atenção, especialmente de um grupo de pessoas que é o pior grupo de pessoas que existe em qualquer comunidade, que são as pessoas inescrupulosas e que farão o necessário para atingir o poder. Essa história ela não é uma história sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é uma história sobre a humanidade, sobre bolsonarismo, sobre petismo, sobre Trump, sobre Joe Biden, sobre Barack Obama, sobre qualquer liderança que você puder imaginar na face da Terra. As pessoas vão se esforçar muito para atingir a liderança no topo das estruturas que têm poder político e econômico. Claro, essas instituições, elas são de natureza diferente. Uma coisa é você ser presidente da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Outra coisa é você ser presidente dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da ONU, ou sei lá do que, etc, etc, etc. Mas a força propulsora que faz com que as pessoas lutem por esses cargos, em geral, tem que ver com o honeypot, né? O dinheiro, que é um meio para você fazer avançar as suas opiniões e as suas próprias ideias. Porque é sobre isso, né? O poder político e econômico é sobre isso. Se tem ali um orçamento de 400 bilhões de dólares e eu for eleito para sentar na cadeira e decidir o que vai ser feito com 400 bilhões de dólares, você imagina, por exemplo, Ezequiel Gomes sentou na cadeira da presidência da comissão que tem 400 bilhões de dólares para gastar. Nós iríamos fazer a série do Evangelho Adventista em holograma 3D, na Novo Tempo, em horário nobre, apresentado pelos melhores apresentadores, para todas as opiniões do Ezequiel Gomes sobre o Evangelho Adventista ser propagado pela maioria das pessoas possíveis. Pelo menos era isso que eu faria com o dinheiro, certo? Se eu sentasse lá na cadeira de quem tem poder político e econômico. Entretanto, a maioria das pessoas que gosta de teologia e que gosta das teorias cristãs, elas são muito ingênuas. Por exemplo, como no meu caso. Que penso em ganhar 400 bilhões de dólares e simplesmente refazer com maior qualidade tecnológica e etc e tal, uma série de pregação de evangelho. A maioria dos seres humanos não tem propósitos desse tipo. A maioria dos seres humanos, quando elas encontram
um negócio que tem muito dinheiro e etc, e etc, e etc, elas só pensam no que o dinheiro pode comprar mesmo e nada muito além disso. Também não quer dizer que não existam ideais por parte de um Ted Wilson da vida, de um vagabundo visto em motel com puta da vida, de um Marlington Lopes da vida, de um Ayrton Killer da vida. Eles têm aí as suas ideias que eles querem pregar, ou sei lá o que, com esse dinheiro aí. Mas, em geral, o objetivo é um pouco mais simples. É dinheiro pelo dinheiro, tá? E se faz muito dinheiro nesse rolê aí. E o que acontece, assim, é muito difícil a gente vislumbrar, assim, a real condição destas coisas como um todo. Porque ter dinheiro e haver liderança que vai decidir o que vai ser feito ou não com o dinheiro não é um problema. O problema é que, em geral, a qualidade das pessoas que lutam por essas posições é sempre a pior. Porque as pessoas com melhores ideais, elas não têm coragem de lutar pelas posições mais altas. É uma coisa muito desigual, especialmente no contexto da igreja, entende? Inclusive é por isso que quem que é presidente da associação, não sei das quantas aí, é vagabundo visto em motel com puta, entende? Por que que é uma pessoa mau caráter que é presidente do negócio? Porque a pessoa mau caráter, ela faz o que uma pessoa de bom caráter não faria. Então, por exemplo, né? Por que que o Marlington Lopes mantém lá na presidência da associação não sei das quantas o vagabundo visto em motel com puta? Porque o vagabundo visto em motel com puta, inclusive por ser um vagabundo visto em motel com puta, já tem a sua vida na mão do Marlington, vai fazer tudo que o Marlington mandar. Não vai questionar, não vai chegar a dizer, não, isso aqui não é cristão, isso aqui não é legal. Não, pastor, o senhor me mantém no meu carguinho aqui, mesmo eu usando dinheiro de dízimo para comer puta? Beleza, tá feito. E eu tô dando só um pequeno exemplo, e eu não gostaria que você que assiste esse vídeo limitasse a sua compreensão do que eu tô dizendo aqui ao meu exemplo, tá? Gente mau caráter na igreja é o que não falta. Em todas as uniões, em todas as divisões, em todas as associações. O que não quer dizer que é todo mundo mau caráter, mas quer dizer que os mau caráteres, a gente sempre vai ter eles com a gente, tá? E essas pessoas, elas não só vivem um falso evangelho, como pregam um falso evangelho, como no final das contas elas transformam a igreja em uma empresa extremamente vagabunda e mau caráter. E eu preciso evocar algumas coisas da minha história para pontuar isso, porque é óbvio que as coisas que eu melhor conheço e posso apontar com muita tranquilidade, entende? Por exemplo, aqui no meu canal tem uma série, inclusive, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu faço vários vídeos explicando sobre os regulamentos da igreja, o manual, o livro de praxes, o estatuto da igreja, como que é, como que não é, o departamento jurídico e tal, e como funciona, não funciona. Já falei isso várias vezes, né? Posso inclusive colocar um link na descrição deste presente vídeo para essa série aí sobre os meandros lá, os bastidores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o fato é que a quantidade de gente mentirosa, a quantidade de gente imoral sexualmente, a quantidade de pessoas assim que está na instituição adventista em função de fazerem a política de acordo com os desejos desses líderes mau caráter dentro da igreja é gigantesca. Vocês não fazem ideia. O que eu não estou querendo dizer é que é todo mundo, tá? Pode ser que existam tesoureiros, presidentes, secretários, departamentais, secretários de muitas coisas e pessoas que lidam aí com um monte de esferas da instituição adventista, que seja gente da mais alta qualidade cristã, pessoas verdadeiras, sinceras, não roubam nada, e etc, e etc, e etc, e etc. Mas
Sempre vai ter meia dúzia de pessoas ali no meio, em cada lugar, em cada ponto, simplesmente roubando, mentindo, adulterando e fazendo o escarcéu dentro desse negócio. E aí acaba existindo uma relação absolutamente perversa entre a liderança da igreja e os liderados. Cara, isso aqui é uma coisa que é absurdamente nojenta. Todos os problemas teológicos, administrativos, organizacionais, políticos, de relações entre as pessoas, dentro do Adventismo do sétimo dia, revolve em torno desse problema aqui. Uma relação perversa entre líderes e liderados em inúmeras esferas, de inúmeras formas diferentes. E eu vou tentar explicar isso aqui para vocês, tá? Por exemplo, tá? A gente, lembra aqui uma coisa antes de eu começar. A gente sempre pode fazer uma leitura maldosa ou benevolente de uma determinada realidade. Eu entendo isso, eu concordo com isso, e eu peço que você não tome tudo que eu vou dizer aqui como fatos inquestionáveis. É possível haver interpretações mais benevolentes do que as que eu vou fazer aqui. Mas o que eu vou falar aqui também existe e não pode ser negado, a não ser por quem nega a realidade das coisas tais quais elas realmente são. Por exemplo, vamos começar com o problema da simplificação do evangelho. Isso aqui é um problema muito complicado. O evangelismo adventista, os estudos bíblicos adventistas, por muito tempo, foram de um nível superficial absurdo e fizeram com que muitas pessoas dentro da igreja tivessem uma compreensão muito pequena do que é a Bíblia, do que é a palavra de Deus e de como que se entendem essas coisas como um todo. É verdade que depois do fenômeno da Novo Tempo, isso melhorou um pouco. A Novo Tempo tem ótimos conteúdos, tanto nos vídeos, né, quanto em conteúdos de umas revistas, uns estudos bíblicos bem legais, inclusive. Livrinhos e tal. Inclusive a CPB hoje já publica um pouco mais de conteúdo teológico, um pouco mais avançado. Falta muita coisa ainda, né, para o público de língua portuguesa. Mas assim, a igreja está melhorando e avançando em alguns aspectos, eu não quero negar isso. Mas o fato é, por muito tempo, e até hoje, existiu e existe uma agenda de simplificação do evangelho vergonhosa para atrair uma massa cada vez maior de gente burra para a igreja adventista do sétimo dia. E você pode ler assim, estão tentando pegar as pessoas como elas são e tal. Mas o objetivo é bem claro, assim, é quanto mais pessoas possíveis para dar R$10 por mês. Lembra lá do meu exemplo no começo, 1 milhão de pessoas dando R$10 por mês vira 10 milhões de reais por mês. E eu concordo que você tem que também pregar o evangelho para pessoas que não tiveram muita educação, não tem muita compreensão. Não adianta você querer dar um curso de pós-graduação em teologia para a pessoa se converter. Eu entendo isso. Mas também é verdade que a simplificação do evangelho dentro do adventismo em relação a algumas dessas coisas é vergonhosa. Posso dar um exemplo.
Uma pessoa que galgou o poder político e econômico no Adventismo do Sétimo Dia, no passado, foi o pastor Luiz Gonçalves. E o caminho que ele fez foi exatamente esse. Simplificação do evangelho para trazer um monte de gente para a igreja e ganhou aí título de pastor, cargo na divisão sul-americana, por parte do seu grande amigo vagabundo Ayrton Keller, né? Só que veja, no final das contas, o Luiz Gonçalves, a despeito das suas qualidades, e aqui eu reconheço o Luiz Gonçalves como um cara de gente boa, boas qualidades, etc. Ajudou a trazer para dentro da igreja uma quantidade enorme de pessoas fanáticas, burras, que não se aprofundam, que não entendem muito bem certas discussões, etc, 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 etc. E o problema não é só esse, porque, no fim das contas, também existe um problema muito complicado referente à escola sabatina e a questões de discipulado de uma forma geral. Ainda que essas coisas existam no Adventismo do Sétimo Dia, elas também sofrem do mesmo problema do evangelismo, da simplificação e daquela coisa água com açúcar assim para as pessoas. Sempre com o objetivo de alargar a base dos contribuintes cada vez mais. E pessoas que não têm assim nenhum olhar crítico ao que acontece na instituição. E os abusos e etc. no topo da pirâmide são absolutamente constantes e vergonhosos. E são sempre, tipo, deixa pra lá, o diabo está irado contra nós e blá blá blá. E a relação é perversa entre os líderes e os membros da igreja. Tanto no aspecto da maldade da liderança, mas também da maldade dos liderados. Porque é um engano você pensar que os liderados também querem se aprofundar nas coisas e se envolver e entender e participar e blá blá blá. Pelo contrário, a mentalidade que reina no institucionalismo adventista é que as pessoas devem dar dízimos e ofertas, e aí a parte delas está feita, e quem usar mal, se usar mal, vai se ver com Deus. E aí a pessoa que é liderada, ela pensa que ela está cumprindo a missão dela, e deixa, tipo assim, é Deus que sabe aí na hora de cobrar alguém que estiver usando mal o negócio. Também tem uma visão super mística, assim, né, de que Deus vai expurgar os elementos ruins da igreja. Inclusive por isso, né, que excluir pastor da obra é um negócio muito complicado, porque nós que somos excluídos da igreja, muitas vezes a percepção que fica para a maioria das pessoas que são muito burras é que a gente deve ter feito alguma coisa de errado, né? Porque esse é um dos principais pontos, inclusive, do institucionalismo, né? É a ideia da infalibilidade da instituição, que é uma coisa que, quando existe no catolicismo, a gente diz que é prova que eles são o anticristo, e entre nós a gente gosta, né? Então, a gente dizer que o católico acreditar em infalibilidade é uma heresia é muito legal, mas os nossos irmãozinhos acreditar, que foi decidido na comissão da igreja, então Deus concorda, aí tá ótimo, né? Que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E a maior parte dos nossos líderes e dos nossos irmãos defende um pouco essa ideia de que a instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ser próspera, ela é abençoada por Deus. A luta que existe pelas posições de liderança que vai lidar com o dinheiro, ela é ignorada ou ela é vista como, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, Deus vai cuidar. E no fim das contas, existe uma grande quantidade de gente mau caráter
desviando os dinheiros da igreja, os recursos da igreja, para os seus bolsos de forma direta ou indireta, e quem reclama, ou quem denuncia, ou quem fala mal, é o Satanás, porque está magoado e blá, blá, blá. Cara, eu já encontrei esse espírito muitas vezes na minha vida. Isso é muito interessante, assim, sabe? É uma coisa, assim, maluca. E mal sabem as pessoas que são lideradas dentro da igreja a quantidade enorme de dinheiro que rola, a quantidade enorme de desvios de função que rola, a quantidade enorme de politicagem que rola e a gigantesca corrupção que existe dentro do Adventismo do Sétimo Dia. Que não é só um problema de desvio de dinheiro, tipo assim, roubo. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, tá? Vagabundo visto em motel com puta, que tem orçamento de associação para gastar nas suas ideias retrógradas e retardadas mentais. Isso também é desvio de função. Até porque o manual da igreja diz que só pode ser presidente de associação quem tem boa reputação. É o oposto de boa ou muita experiência com puta. Entendeu? E esse é só um pequeno exemplo, não é o único, não é o primeiro e não é o último, tá bom? E isso é muito curioso, assim. E no final, essas pessoas que, tipo, agem desta maneira dentro da instituição e etc, 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 elas, lamentavelmente, assim, existem dentro da igreja por causa dessa aliança que eu falei, né, corrupta entre os líderes e os liderados. As pessoas dentro da igreja, o que elas realmente querem, não é trabalho missionário, envolvimento, estudo profundo de teologia e etc, etc, etc. O pessoal está passando isso aí. O que realmente as pessoas querem é uma sensação. E que sensação é essa? Que elas estão com Deus, Deus está com elas e vai dar tudo certo. É sobre isso. É como se a igreja vendesse essa sensação para as pessoas. E se você puder fazer um mínimo pelas pessoas e ainda assim elas tiverem essa sensação de que elas estão com Deus e Deus está com elas, você faz o mínimo por elas, e elas fazem o mínimo por vocês nos dízimos, nas ofertas, e cala a boca e não questiona, e etc e tal, e não estuda, e não critica, e não tem opinião sobre vagabundo visto em motel com puta liderando a igreja, e etc. Deixa pra lá, Deus que sabe, o Ezequiel que deve ser o errado, e blá blá blá, essas coisas raras que a gente está acostumada. E é assim que vai, entendeu? E isso é um absoluto falso evangelho. Quando Jesus falou para a gente pregar o evangelho, ele falou uma coisa num contexto bem interessante. Mateus capítulo 28. Jesus aproximando falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus ordenou, pelo preceito e pelo exemplo, que fariseus fossem denunciados como filhos do diabo dentro da igreja. E eu denuncio que essa igreja é comandada por fariseu filho do diabo há muitos anos. Não é isso? E eu tento ensinar as coisas que Jesus pediu, eu tento me aprofundar, eu tento discipular e influenciar as pessoas a entrar na igreja ou a permanecer na igreja, sendo adventistas
mais profundos, mais conscientes, mais críticos. E não necessariamente precisa concordar com tudo comigo, Ezequiel Gomes. Mas se puderem entender um pouco melhor como as coisas são, puderem ser menos infantis, o trabalho aqui já vai ter valido a pena. E sabe por quê que Ezequiel Gomes faz um trabalho nessa direção? E a Novo Tempo não, e a Associação Geral não, e a Divisão Sul-Americana não, e a União não, e a Associação não, e vagabundo visto em motel com puta não. Não é porque eu sou melhor do que eles, porque eu não sou. Mas é porque o que eu faço faz as pessoas pensarem, refletirem, criticarem, avaliarem as coisas menos como crianças e mais como adultos. E a instituição tem pavor de gente adulta. Essa que é a verdade, cara. Porque pessoas adultas não são manipuláveis por qualquer doutrina, por qualquer entendimento, por qualquer prática, por qualquer showzinho que se faça. E é por isso que o falso evangelho da instituição adventista, porque ela é próspera, ela é abençoada por Deus, e quem fala contra é do diabo, e Deus está aqui, você tem que ter essa sensação de que Deus está com você, e você está com Deus, desde que você atribua de forma direta ou indireta uma certa infalibilidade a essa instituição, ou mesmo que você considerar que possa haver erros, você não vai resolver os erros, deixa Deus lá no futuro resolver. Enquanto isso, o vagabundo visto em motel com puta fica decidindo para onde vai esse 1 milhão da igreja, e aquele outro 1 milhão, e esses 10 milhões, e aquele 40 milhões, para onde é que vai? E eu não me espantaria que boa parte disso aí vai para o bolso de vagabundos por aí. Entendeu? E quem critica, quem questiona, quem quer edificar a igreja nas questões como elas são de verdade, são inimigos que têm que ser eliminados. E nessa hora, na hora de eliminar os inimigos, cuspa no manual da igreja, cuspa nos regulamentos da igreja, cuspa na palavra de Deus, mas chupe as bolas de Marlington Lopes, que vai dar tudo certo no maravilhoso mundo da instituição adventista do sétimo dia. Eu dei exemplos de como que essas coisas se manifestam em relação a pessoas que eu muito bem conheço. Mas talvez você viva numa outra divisão, numa outra união, numa outra associação, e você tenha outros líderes do mesmo nível que esses que eu citei aí, na sua realidade local. Porque, em geral, esses líderes são todos muito parecidos entre si. Geralmente são pessoas muito burras do ponto de vista da compreensão bíblica e psicopatas atrás de status e dinheiro dentro da igreja. E a instituição não só não faz nada contra essas pessoas, como a instituição se ajoelha para essas pessoas e promove essas pessoas. Vide Ayrton Killer da vida. E é assim que funciona. E o engano é evidente e absoluto. Ezequiel, tem algo que se possa fazer em relação a isso? Tem bastante coisa que se pode fazer em relação a isso. Só que nenhuma dessas coisas é muito agradável. O que eu quero dizer com isso? Não tem como a gente enfrentar uma instituição multibilionária simplesmente com falinha mansa e etc, e etc, e etc, e etc. Esse pessoal não teme a Deus, não vai temer a nossa fala mansa. Vai precisar denunciar, vai precisar meter processo, vai precisar, desmascarar as pessoas. E vai precisar
ter uma pessoa, 2, 10 mil, 10 mil, 20 mil, clamando no deserto. Até as pessoas se cansarem de serem gado desses corruptos retardados mentais que comandam essa igreja. A gente não vai resolver o problema, porque esse problema ele também não é só adventista, ele é um problema do mundo inteiro. Então, uma parte desse problema vai permanecer até a volta de Jesus, porque tem que ver com a questão do joio e do trigo, que vão crescer juntos. Então, no final das contas, a gente tem que dar toda a nossa voz, o sonido correto da trombeta, tocar a trombeta da melhor forma possível para avivar, reavivar, ressuscitar, iluminar e salvar as pessoas e fazer elas também não se contentar com uma vida religiosa católica como se fosse adventista, que é o que mais existe, pelo menos no adventismo brasileiro. É católico travestido de adventista. E, infelizmente, o prognóstico não é muito animador. A gente não vai abrir os olhos de todo mundo, não. Mas a gente vai trabalhando de formiguinha em formiguinha, de um em um. E o objetivo não é criar ódio em relação a essas pessoas que eu mencionei aqui. O objetivo é criar um caráter diferente dessas pessoas que eu mencionei aqui. Porque aí vai valer a pena ser igreja. Porque ser igreja para ser igual a essas pessoas aí, é melhor fazer outra coisa da vida. É melhor traficar droga, é melhor ouvir funk. É melhor fazer qualquer coisa da vida. É melhor votar no PT, é melhor votar no Bolsonaro do que ser igual a essas pessoas são. Entendeu? E eu peço desculpa por eu não ter, talvez, conseguido expressar todo esse problema aqui da melhor forma, porque é uma coisa muito desafiadora. Mas eu quero terminar com uma questão, que é uma das piores de todas. Uma das bases principais de sustentação desse falso evangelho é a ilusão do cumprimento da missão. Muitas pessoas dentro da igreja, elas se submetem às coisas do jeito que essas coisas são, porque elas têm uma ilusão de que ao estar na igreja, ao frequentar a igreja, ao devolver dízimo e dar ofertas e etc., elas estão tipo, contribuindo com esse cumprimento da missão, assim, de uma forma gigantesca, que elas sozinhas não conseguiriam fazer. E, de certa forma, isso é verdade, porque juntos nós podemos fazer mais do que separados. Só que frequentar a igreja, devolver o dízimo, dar as ofertas e etc., não pode ser o fim da linha. O objetivo destas coisas como um todo é o discipulado cristão de quem está na igreja. E o discipulado cristão não passa por passar pano para o fariseu. Esse não é o exemplo de Jesus. Não é deixa para lá que Judas está roubando o dinheiro da tesouraria. Não é assim que resolve. Essas coisas devem ser identificadas, tratadas, denunciadas, juridicamente enfrentadas e de uma forma constante, até que essas pessoas tenham medo de ser quem elas são e fazerem o que elas fazem. Porque para elas está muito confortável, entendeu? Está muito tranquilo para vagabundo visto em motel com puta aí por aí. E é função dos membros da igreja e líderes da igreja, os verdadeiros, tornar a vida dessas pessoas bem difíceis. Não no aspecto de violência ou etc., injustiça. Mas todo dia de manhã, quando o vagabundo visto em motel com puta entrar para trabalhar na salinha de presidente dele, tinha que ter alguém para ligar para ele, o irmão visto em motel com puta, você tá aí ainda quebrando o manual da igreja? E desliga o telefone. No dia seguinte, ele entrar para trabalhar, tem que alguém ligar lá, ô pastor,
eu estava lendo o manual da igreja, diz que presidente tem boa reputação. O senhor for visto em motel com puta, o senhor não tem boa reputação, né? O que o senhor está fazendo aí? Desliga o telefone. E se o retardado mental não está recebendo esse tipo de ligação todos os dias de manhã, de tarde e de noite, no escritório, na igreja e na casa dele, é porque a igreja está dormindo. E talvez até nesse aspecto mereça ser comandada por gente desse tipo aí. E aí talvez eu é que sou o errado da história. Mas o Evangelho de Jesus, por preceito e por exemplo, diz para denunciar as obras das trevas. E as obras das trevas não estão justificadas porque estão feitas dentro da instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia. É até pior. Esses problemas dentro da igreja têm que ser ecoados até mais do que se fosse o PT ou o Bolsonaro fazendo esse tipo de coisa. Porque na igreja deveria ser diferente. E infelizmente não é. E tem muita gente achando que vai para o céu, que vai dar tudo certo, porque tem uma ligação formal ou profissional com uma instituiçãozinha corrupta, vagabunda e mau caráter. E, inclusive, eu coloco as coisas nesses termos porque os regulamentos da igreja, eles preconizam várias coisas que devem acontecer quando a igreja se defronta com acusações do tipo que eu faço aqui na internet há 10 anos. E todos esses regulamentos são descumpridos e ignorados pelas pessoas que comandam a Igreja Adventista do Sétimo Dia na divisão sul-americana. Por isso, eu posso dizer de forma absolutamente clara, transparente, com a minha consciência absolutamente limpa, que a instituição Igreja Adventista do Sétimo Dia é corrupta, vagabunda, mentirosa e mau caráter. E não existe homem dentro dessa instituição que possa negar o que eu estou falando. E uma pena é que os membros da igreja sejam tão cegos, surdos, mudos e admitam quem lhes esbofeteie na cara e cuspa na cara deles, pessoas do tipo de Marlington Lopes, Ayrton Keller e etc. E tudo isso implica um falso evangelho por parte da liderança e dos liderados. Porque não adianta ter a doutrina bíblica. Eu tenho a doutrina bíblica mais perfeita que existe. Entendi. E é fariseu, filho do diabo. Não adiantou muita coisa, irmão. No próximo vídeo a gente avança para identificar um outro aspecto crucial do falso evangelho que é pregado dentro do adventismo e que sustenta esse institucionalismo que a gente vê. E talvez você vai entender um pouquinho melhor as coisas no próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser. Um abraço.